José alguma vez falou contigo sobre a rua à qual foi atribuído o seu nome? Falámos várias vezes. O nome da rua foi-lhe atribuído ainda em vida. Normalmente isso não acontece. E tenho uma história engraçada que foi ele perguntou. Eu perguntei-lhe, podiam-lhe ter dado o seu nome a outra rua, assim mais interessante, uma rua que tivesse mais movimento, que tivesse mais casas. E ele disse, ó Zé, é a rua, uma das ruas principais. É a rua que leva ao pavilhão e é a rua que leva à escola. Pronto. E era o que ele mais dava valor. Era o desporto, também sempre foi um desportista, e a educação, que sempre estudou, sempre teve interesse em estudar e em descobrir novas coisas. Na tua vida, qual é que foi o significado do Padre Leve para ti? Padre Lé. Padre Lé, olha, primeiro lhe chamávamos Padre Lé. Primo. Desde pequenino, lhe chamei primo. Pronto. Era o primo e sempre foi o primo. E ele foi como um avô, porque não conhecia os meus avós, nem materno nem paterno, e ele acabou por ser como um avô. Pronto. E cresci. Cresci e a minha avó materna era empregada dele e acabei por crescer e viver muito tempo onde ele vivia e criar esse laço que com o avô é o que mais próximo eu tenho como um avô. Diziam que ele era um homem dos sete ofícios. Arranjava tudo. É verdade? É sim, senhor. Padre Lé, desde mecânico, eletricista, desenhador de construção civil, religioeiro, tudo ele fazia. E as pessoas, os paroquianos neste caso, recorriam muito a ele para esses serviços. Para arranjar um relógio, para arranjar uma televisão que estava avariada, para arranjar um rádio que estava avariado. Ele fazia tudo e mais alguma coisa. Podia não ser completamente perfeito, mas tinha conhecimentos de todas essas áreas. Inclusivamente foi caçador. Ele até caçador era. E um bom caçador. Com licença de uso e porte da arma, que até tenho aqui. Até tenho aqui a carta de caçador. Era dono de uma arma que depois, curiosamente, a ofereceu a um neto de um amigo muito grande que ele tinha em Águeda. Apareceu cá em casa esse rapaz a pedir que lhe vendesse a arma porque era uma das duas únicas armas que existia no país daquela marca e com números consecutivos, com números seguidos. E o Padre Lé acabou por oferecer a arma ao rapaz para ser restaurada completamente e para fazer parte de uma coleção particular dessa pessoa. Ele fazia de tudo e era amigo de todos, estava sempre pronto para ajudar nisto ou naquilo a todas as pessoas da paróquia e foi muito querido por todos os paroquianos. Eu ouvi dizer que até uma espécie de enfermeiro ele foi. Enfermeiro também. Eu não tinha falado em enfermeiro, mas também não enfermeiro propriamente, mas era um curioso e na altura, nos anos 60, 50 e tais, 60 do século passado, havia muito poucos enfermeiros que pudessem administrar injeções e então havia uns curiosos e ele era um deles. Tinha um pequeno cursinho para poder dar injeções com consentimento dos médicos. Olha, há aqui, por exemplo, um estojozinho das seringas
e das agulhas que ele utilizava para fazer esse serviço. As pessoas traziam os medicamentos receitados pelo médico, recorriam a ele e ele administrava as injeções. O que é que o Padre Lé representou na sua vida? Olha, a partir de uma certa altura, eu conheci-o, tinha os meus 7 ou 8 anos. De início, era um padre que havia, eu era muito menino, também não pensava muito nisso, mas depois, com o crescimento, com a minha adolescência e juventude, comecei a tomar mais conhecimento com ele e fiquei sem pai muito cedo e ele acabou por se transformar para mim quase num segundo pai, ou vá lá, num conselheiro espiritual. Pronto. E depois fomos sempre ligados durante toda a vida. Até ao final da sua vida. Acabou por viver connosco aqui em casa e tudo isso.